Supremo Tribunal Federal começa julgamento sobre validade da lei da ficha limpa para condenações por abuso de poder em casos anteriores a 2010. E você vai ver também. Tribunal Superior do Trabalho declara abusiva a greve dos Correios. Pedido de Eduardo Cunha para continuar preso em Brasília é negado e ele deve voltar ao Paraná após interrogatórios. Atestado médico falso para justificar faltas no trabalho gera condenação em segunda instância. Salário maternidade será pago à avó que tem a guarda do neto em São Paulo. Redução de quase 25% do acervo de processos do STF é o resultado do primeiro ano de gestão da ministra Carmen Lúcia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, considerou abusiva a greve dos empregados dos Correios. Quem tem os detalhes é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, afirmou que há elementos suficientes mostrando que a greve dos empregados dos Correios começou quando o processo de negociação coletiva estava em andamento, o que implica a abusividade da paralisação. Essa decisão leva em consideração a jurisprudência do TST, que classifica como abusiva a greve deflagrada sem que as partes tenham tentado direta e pacificamente solucionar o problema. Um dos efeitos dessa decisão é que, caso a paralisação continue, não será mais considerada greve e sim ausência ao trabalho, o que permite ao empregador adotar as providências que considerar necessárias. Ainda na decisão, o vice-presidente do TST afirmou que continua à disposição das partes para solucionar o conflito. William. Obrigado, Anderson. O TRF da Primeira Região negou o pedido do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para ser mantido em presídio de Brasília. Eduardo Cunha está preso desde 19 de outubro do ano passado no âmbito da Lava Jato e atualmente está no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ao analisar o processo que pede a transferência de Cunha para presídio em Brasília, o relator, desembargador federal Ney Belo, alegou que as ações em trâmite que envolvem Cunha são mais antigas e em maior número na seção judiciária do Paraná do que os processos em tramitação no Distrito Federal. Ainda de acordo com o relator, Cunha não possui familiares e nem residência em Brasília e não existe nenhuma outra razão para a manutenção do acusado no complexo da Papuda ou em outra unidade prisional do Distrito Federal. Por isso, negou o pedido. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que a corrupção afeta diretamente os direitos humanos. Foi durante a reunião do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Os 22 conselheiros apresentaram extensos relatos de violação de direitos humanos em diversos setores. Também entraram na pauta de discussão do Conselho Nacional de Direitos Humanos a proposta de emenda à Constituição sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e ainda a decisão judicial que acata parcialmente o pedido liminar de uma ação popular que dá margem ao uso da terapia da reversão sexual, a chamada cura gay. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que faz parte do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, falou sobre a corrupção e lembrou que, além de ser tratada como crime, a corrupção afeta diretamente a dignidade da pessoa humana. No meu entendimento, quando investigamos e punimos corruptos, o fazemos porque o dinheiro é desviado, sobretudo, de políticas públicas necessárias para atender a população brasileira. E tem sido assim. E é por isso que o direito penal tem que sempre ser um instrumento de proteção de direitos humanos. Nós temos que saber por que investigamos, por que prendemos e como prendemos, né? E numa outra perspectiva, eu acho que é muito importante assegurar sempre a dignidade da pessoa humana, inclusive dos investigados, o devido processo legal, porque é um direito, não é uma tecnicalidade processual. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com mais notícias.
Redução de quase 25% no acervo de processos do STF é o resultado do primeiro ano de gestão da ministra Carmen Lúcia. A gente volta já já. O primeiro ano da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal foi marcado pela redução no número de processos, o menor acervo registrado nos últimos 10 anos. O relatório de 35 páginas está disponível a todos os brasileiros. Traz os números de processos, julgamentos e decisões da gestão da ministra Carmen Lúcia desde a posse em 12 de setembro de 2016. Um ano atrás, o acervo do STF era de quase 61 mil processos. Hoje, esse número caiu para 46.500, uma redução de 24%. O acervo é o menor dos últimos 10 anos. O Supremo julgou quase 119 mil casos, entre decisões monocráticas, de um só ministro, e colegiadas. O plenário fez 88 sessões e julgou 235 processos. Em um deles, os ministros reconheceram o direito do negro ocupar 20% das vagas em concurso público. O Supremo também declarou a inconstitucionalidade da vaquejada no Ceará, que, segundo os ministros, submete os animais a maus tratos. O plenário ainda decidiu que o servidor público em greve pode ter desconto no salário. Os casos de repercussão geral, que servem de referência para todos os processos sobre o mesmo assunto, foram prioridade, tanto que houve um mês dedicado a julgamentos dessa natureza, o abril da repercussão. De um ano para cá, foram 49 decisões. Um dos casos que ficou mais conhecido foi a determinação de que o pai biológico tem a obrigação de dar ao filho pensão alimentícia, herança e sobrenome, mesmo que outro homem tenha registrado a criança e mantenha a relação de paternidade. A ministra Carmen Lúcia fez uma série de mudanças para aprimorar a transparência do Supremo. No começo deste ano, entrou no ar o sistema de intimação eletrônica, como prevê o novo Código de Processo Civil. O Supremo também disponibilizou na internet o salário de todos os funcionários. O relatório de gestão pode ser acessado na página do Supremo Tribunal Federal, pelo endereço www.stf.jus.br. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não será obrigado a ressarcir cliente por gastos com medicamento importado no período em que o remédio não tinha registro nacional. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, até março deste ano, mais de 47 milhões de pessoas estavam cobertas por planos de saúde. São mais de 1.000 empresas privadas em atividade para atender cerca de 1/4 da população brasileira. E para estabelecer regras nessa relação e nenhum dos lados sair perdendo, existe a Lei 9.656 de 98, mais conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Um dos pontos da lei estabelece que os planos de saúde não têm a obrigação de custear medicamentos importados que ainda não foram registrados pela Anvisa no Brasil. Em um caso analisado pelos ministros da terceira turma, um paciente que começou a tratar um câncer em 2004 e precisava do remédio Avastin entrou na justiça para ter direito à medicação que, na época, não tinha registro na Anvisa. Ele também pediu o reembolso das despesas com a importação do remédio e a compensação por danos morais. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que o tribunal já tem uma jurisprudência pacífica sobre o assunto e que a lei excepciona o pagamento de medicamentos importados não nacionalizados. Por isso, fornecer esse remédio na época seria uma infração sanitária. Mas o ministro apontou que o medicamento foi registrado pela agência em 2015. Por isso, a partir do momento do registro, o plano teria a obrigação de fornecer o remédio para o paciente. Já o pedido de indenização por danos morais foi afastado pelo relator. É aceitável e compreensível que a pessoa que está, por exemplo, com câncer, com a doença grave, que ela procure um medicamento que às vezes não tem autorização da Anvisa, mas aí ela fará por conta e risco dela. O judiciário não pode intervir nessa relação, determinando que o plano de saúde ofenda a lei e ofereça o medicamento que não tem o registro. 2 jornalistas vítimas de ofensas contra mulheres vão ser indenizadas por dano moral. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Elas eram alvos de comentários preconceituosos por parte de um supervisor.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença de primeira instância que condenou uma empresa de mídia e tecnologia da informação a indenizar 2 jornalistas por assédio moral cometido por um supervisor. De acordo com o processo, o supervisor dizia que as jornalistas deviam fazer a limpeza dos banheiros quando o responsável pelo setor faltava. Além disso, eram xingadas por ele quando havia louça suja na cozinha da empresa. Testemunhas também confirmaram que o supervisor falava com todos de forma humilhante. Em primeira instância, a empresa foi condenada ao pagamento de R$10 mil de indenização para cada jornalista. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná excluiu a condenação por entender que, embora o comportamento do supervisor não fosse adequado, as ofensas eram para todos os trabalhadores, de forma genérica, e não diretamente às jornalistas. Mas a primeira turma do TST teve outro entendimento. O relator, ministro Lélio Bentes, afirmou que o hábito do supervisor em ofender mulheres e discriminar pessoas pela origem delas é um tratamento que não deve ser aceito em nenhuma circunstância. Na verdade, o que essas situações revelam é que não alcançamos ainda o patamar civilizatório que já deveríamos ter atingido, né? E é importante que as empresas estejam atentas à necessidade de recrutar melhor os seus prepostos, seus gerentes, né? De fato, ele desborda qualquer limite de civilidade. Esse é um tratamento que não se aceita em nenhuma circunstância, nem dentro de casa, nem no comércio. O presidente da turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, concordou com o voto do relator. Lamentar ainda, nos dias de hoje, que o empregador, seus prepostos, ofendam os atributos valorativos do ser humano, notadamente das mulheres. Por unanimidade, os ministros da primeira turma aceitaram o recurso das jornalistas e restabeleceram a sentença, que condenou a empresa ao pagamento de R$10 mil por danos morais a cada profissional. Apresentar atestado médico falso para justificar faltas no trabalho pode virar questão de justiça. É o que aconteceu em Minas Gerais. Para cada dia de atestado, um valor pré-definido. É até difícil acreditar, mas é possível encontrar quem venda e compre atestados médicos falsos. Um crime que pode dar cadeia. E foi exatamente o que aconteceu com um homem que, para justificar faltas ao serviço, apresentou ao trabalho a empresa brasileira de Correios e Telégrafos um atestado falso comprado por R$30. O gestor desconfiou do documento e entrou em contato com o médico responsável, que negou a emissão. O problema virou ação na Justiça Federal de Minas Gerais, onde o funcionário dos Correios foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso. Mas ele recorreu aqui ao TRF da Primeira Região. Afirmou que não foi interrogado, o que geraria violação ao contraditório e à ampla defesa. Pediu ainda a absolvição por insuficiência de prova. Ao analisar o caso, a quarta turma do TRF1 considerou que o acusado tinha um defensor para apresentar a versão dos fatos. Para o relator, desembargador federal Olindo Menezes, as provas colhidas são firmes e a sentença demonstrou a certeza da autoria e materialidade do delito. O magistrado ressaltou: nos autos do processo consta que o acusado afirmou em depoimento prestado à ECT que comprou o atestado. A turma então confirmou a condenação do homem e estipulou a pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de prisão. Esta advogada esclarece o que diz a lei a respeito do assunto. Se o empregador descobriu que aquele atestado é falso, quais as medidas que ele pode tomar? Primeira, a trabalhista, que é a aplicação da dispensa por justa causa imediata. Além disso, é um crime, é uma falsificação de um documento. Então, também tem uma denúncia penal. Na questão penal, vai ter que ser averiguado se é uma falsificação de documento público ou um documento particular. Este gerente de recursos humanos de uma empresa que tem mais de 3 mil funcionários diz que já recebeu atestado falso e também por isso implantou uma nova regra para os trabalhadores. Os documentos precisam obrigatoriamente ser homologados em uma clínica especializada em medicina no trabalho. Analisamos que, dentre os 500 atestados que oferecia-se aqui, 75% deles era de um dia, que correspondia exatamente véspera de feriado,
Porque como nós prestamos serviço para órgãos públicos, muitas das vezes os feriados são emendados. Então, o que o empregado fazia? Eu também vou usar desse artifício. Só que ele usava um dia antes para viajar, para ir para uma chácara, ir para um churrasco e assim por diante. Então, constatamos também que, na maioria dos casos, o funcionário, de fato, não estava doente. Ele estava usando apenas de um artifício, usando a má-fé, por assim dizer, e se beneficiando disso. Então, também foi mais um critério utilizado para que houvesse a homologação dos atestados. Jornal da Justiça volta em seguida com outras notícias. Salário maternidade será pago à avó que tem a guarda do neto em São Paulo. Voltamos em instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento começado em 2015 sobre a lei da ficha limpa. Até o momento, 5 ministros votaram pela aplicação retroativa da lei. Os ministros voltaram a analisar um recurso em que se discute a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a aplicação da lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder econômico antes da norma entrar em vigor. No caso específico, o político havia sido condenado com decisão transitada em julgado e teria ficado por 3 anos inelegível. A lei da ficha limpa entrou em vigor em 2010 e aumentou para 8 anos o período de impedimento em caso de condenação. O julgamento havia começado em 2015. Na época, o relator ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes entenderam que a lei não poderia retroagir. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux abriu a divergência. A inelegibilidade esculpida na linha D, no inciso 14 do artigo 22, não constitui sanção. O reconhecimento do abuso do poder econômico ou político somente produzirá efeitos reflexos na esfera jurídica eleitoral do condenado se e somente houver a formalização do registro em situação exatamente idêntica às demais cláusulas de inelegibilidade constantes da lei da ficha limpa. Em seguida, o relator reforçou sua posição em sentido contrário. Imagine, Vossa Excelência, um regime, um governo autocrático assumisse o poder, e Deus nos livre, e para atingir seus desafetos políticos, faça editar uma lei tornando inelegível por 20 anos aqueles que já tinham a condição de elegibilidade, já haviam se candidatado e ganho uma determinada eleição, isso do ponto de vista do ideal mesmo, dos princípios da democracia, é algo impensável. Não vou nem entrar nas filigranas do ponto de vista, nas filigranas não, nas garantias fundamentais da coisa julgada, da confiança jurídica, da confiança nos atos da justiça e da administração, no princípio da segurança jurídica. Eu já estou pensando, inclusive, em termos mais amplos. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edilson Fachin seguiram a divergência. Não vejo em hipótese alguma falar-se aqui de retroatividade, qualquer que seja o grau ou a densidade, obviamente com o devido respeito da compreensão em sentido contrário. Portanto, esse aumento que se fez de 3 para 8 anos, em meu modo de ver, tal como exposto no voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, que foi no sentido do desprovimento do recurso extraordinário, não vejo como afastar-se do que estabeleceu Sua Excelência de uma condição, requisito negativo de adequação de quem se coloca a um pleito eleitoral para preencher as respectivas condições. Um tempo em que não seja normal cobrar participação ou propinas em empréstimos públicos. Um tempo em que não seja normal cobrar pedágio de empresas estrangeiras que querem vir fazer negócios no Brasil. Um tempo que não seja normal cobrar propina para colocar na legislação normas que vão favorecer determinadas empresas. Um tempo em que não seja normal extorquir empresas e pessoas para não convocá-las ou humilhá-las em comissões parlamentares de inquérito. Um tempo em que não seja normal tomar dinheiro de empresários que tenham negócios com o poder público.
Gente honesta paga as suas contas elevadas com talão de cheque, com cartão de crédito ou com transferência bancária. Não é normal as pessoas circularem com malas de dinheiro. A desonestidade foi naturalizada. E muitas pessoas, muitas mesmo, perderam a capacidade de distinguir o certo do errado. Antes da sessão plenária, o ministro Marco Aurélio falou sobre a decisão do Supremo que envolve o caso do senador Aécio Neves. Ministro, hoje os senadores debateram a questão relativa à primeira turma, da qual o senhor é presidente, e lá houve duas opiniões. Uma de que o Senado deve, na terça-feira, confirmar ou não a decisão da primeira turma, ratificar, e outra de que aguardasse uma provocação ao Supremo para que o Pleno pudesse dizer realmente, confirmar a decisão que os senhores tomaram. A turma é o Supremo dividido. Agora que reine, acima de tudo, o entendimento em prol da democracia. O meu convencimento sobre a matéria eu estampei no dia 30 de junho último, quando eu apontei, sem incitar o Senado a uma rebeldia, que como ele pode rever uma prisão, pode rever também uma medida cauteladora, que seria de suspensão do exercício do mandato. Agora vamos ver que prevaleça a ordem jurídica, que prevaleça a lei maior do país, que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros em geral, que é a Constituição Federal. Existe um adim de alguns partidos que trata exatamente desse pedido. É momento de julgá-la? É momento, se trata dessa matéria, é momento, porque a DIN será apreciada não pela turma, pelo órgão fracionado, mas pelo plenário. Eu não gravei o número, eu vi o senador se referindo a essa DIN, mas não gravei o número. Estarei fazendo uma pesquisa para levantar o estágio do processo e quem é o relator. Agora, antes a DIN ou o pronunciamento do Senado, o que é mais salutar na opinião do senhor? Se pudermos enfrentar a DIN, será muito bom. Agora, de qualquer forma, um sistema de freios e contrapesos. Não pode ser acolhida a concentração de poder. Há uma crítica aos ministros do Supremo que eles estariam atuando mais politicamente do que juridicamente. O senhor concorda com essa avaliação? Não posso concordar, porque eu julgo os colegas por mim, eu não atuo politicamente. A minha política é única, é de observância, como eu disse, à Constituição Federal. Estamos diante de uma crise de poderes? Estamos diante de uma crise institucional, mas será suplantada porque a nossa democracia veio para ficar. É grave? É grave, é grave. Amanhã tem Luminuras aqui na TV Justiça. Doutor em Economia, o ex-conselheiro do CAD, Elvino Mendonça, é um dos convidados. Ele é organizador de um livro que reúne quase 20 artigos sobre o direito da concorrência. Quem também participa do programa é o advogado Leonardo Lubé. Na conversa ele fala sobre tributação do agronegócio e lembra as primeiras leituras. O Luminuras é amanhã, às 8h30 da noite. Justiça determina que INSS pague salário maternidade a uma avó que ficou com a guarda do neto, em São Paulo. A rotina requer muito cuidado e atenção, horários para acompanhar as tarefas da escola e brincar, além de ficar de olho na alimentação e higiene pessoal. Eu sou mãe-vó, como ele me chama de mãe-vó. Maria conta que há 9 anos, quando o neto nasceu, a filha não podia cuidar do bebê. Foi aí que João Gabriel veio morar com a avó. Por conta da nova rotina, ela teve que sair do emprego. Eu trabalhava, mas eu tinha que optar pelo trabalho ou cuidar do meu neto. Como eu já passei por um constrangimento de deixar uma pessoa cuidando do meu filho, eu resolvi largar o trabalho para cuidar do meu neto, né? Que é prioridade para mim. Quando uma criança nasce e a mãe é contribuinte da Previdência Social, a legislação brasileira garante o direito da chamada licença maternidade. São 4 meses remunerados em que a mãe fica afastada das atividades profissionais para se adaptar à nova rotina com o bebê.
Mas por conta de novos modelos de família, como em casos de adoção ou em que os avós assumem a guarda, o entendimento jurídico sobre quem tem direito ao benefício vem sofrendo alterações. Inicialmente foi estabelecido que o salário maternidade ele seria destinado à mãe, mas com o surgimento de outras formas de família, né, famílias essas que vão sendo admitidas dentro do direito brasileiro, passamos a ter uma modificação desse entendimento. O salário maternidade ele é devido àquele que tem o poder familiar, né, em relação à criança. Então o pai ele faz jus ao salário maternidade, ao salário se ele tiver, né, com o poder familiar sobre o menor, a mãe, a avó, o casal homoafetivo. Com base no conceito de novas famílias, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo determinou o pagamento de licença maternidade a uma avó. Segundo o processo, a mãe não tem condições de cuidar da criança, que por isso foi entregue à avó. Para solicitar a licença maternidade nos moldes tradicionais, a empresa em que a mãe é contratada faz todo o procedimento junto à Previdência Social. Já pessoas em que adotaram ou assumiram a guarda de uma criança devem procurar uma agência de atendimento do INSS e solicitar o benefício. A empregada, se é o parto, empresa diretamente paga. Em todas as outras hipóteses, a pessoa vai ter que procurar o INSS e fazer o requerimento do seu benefício. E como é que ela procura o INSS e faz o requerimento? Nós temos hoje o canal 135, o telefone 135, que ela pode ligar e agendar o seu serviço. Ela também pode acessar a internet, a página do INSS, e ela também pode acessar o aplicativo Meu INSS e fazer o requerimento para receber o seu benefício. Isso a pessoa, segurado ou segurada. E lembra da Maria? Apesar de não ter mais o perfil de requerer o benefício, gostou da novidade. Como tem muita avó por aí, que é mãe-vó como eu, que se dedica inteiramente a neto e filho está aí na rua trabalhando, como ajuda? Muito, muito, muito. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.